Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: o STJD, a CBF não vão agir com as suspeitas, com as declarações que dizem que há um complô no futebol brasileiro? Só o João Martins vai ser punido? É o tema do vídeo de agora. Antes, aquele ritual de deixar like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar aí nos seus grupos de WhatsApp, Telegram. E se você puder ou quiser contribuir com o meu trabalho ou quiser ter acesso a mais conteúdos aqui no canal, você pode virar membro do canal do VSR, fazer sua assinatura. No momento, 3 planos de membro disponíveis, estão aqui embaixo dessa imagem. E se você quiser saber mais detalhes, vai direto na aba comunidade aqui do canal do VSR. Estou gravando esse vídeo na manhã de terça-feira, logo depois do fechamento da rodada, com a vitória do Vasco sobre o América Mineiro por 1-0, jogo disputado em Belo Horizonte, um jogo atrasado lá do meio do primeiro turno ainda, e assim, com essa vitória, o Vasco saiu da zona de rebaixamento. Eu não estou aqui para falar do jogo em si, foi um jogo até que o Vasco nem jogou bem como vinha jogando nos últimos jogos. O América foi bem superior ao Vasco no primeiro tempo, teve 10 finalizações, o Léo Jardim foi o grande destaque do jogo. Se o Vasco ganhou o jogo, se deve à atuação do Léo Jardim no primeiro tempo, e o Vasco no segundo tempo teve o mérito de insistir, de não desistir, jogando com um a mais, e conseguiu fazer o gol com o Jair, um jogador que não vinha bem, né? Vinha até num momento meio complicado em termos de atuações. Ele acabou fazendo um gol depois do cruzamento do Paulinho Paula na cobrança de falta. 1-0 o Vasco saiu da zona de rebaixamento. Falamos sobre o Vasco alguns vídeos atrás, vou até deixar o card aqui em cima se você quiser ouvir, né? E eu já vinha projetando já desde agosto que o Vasco acho que dificilmente cairia pela melhora do time, e agora o Vasco já está até fora da zona de rebaixamento. Depois de quase 20 rodadas, o Vasco saiu da zona de rebaixamento. Mas o vídeo aqui não é para falar sobre a vitória do Vasco. Nos acréscimos do primeiro tempo, o Maidana, zagueiro do América Mineiro, ele vai disputar uma bola com o Verratti e ele dá uma cotovelada assim, assintosa, com um movimento adicional que pega na cabeça do Verratti, uma cotovelada que ele coloca o cotovelo e depois tem um movimento adicional. E aí o VAR corretamente chamou o árbitro de campo para expulsar o Maidana. E isso foi feito. A expulsão foi completamente justa. Completamente justa. E no fim do jogo, tanto o Juninho, o bom meia Juninho do América, quanto o presidente do América foram para a entrevista coletiva dizendo que está em curso uma operação para salvar o Vasco do rebaixamento. E essas declarações foram a tônica do pós-jogo. A torcida do Vasco é claramente contrariada, e aí começou a levantar vários lances que o Vasco foi prejudicado, e muita gente reclamando desse movimento que está no Campeonato Brasileiro, de todo mundo desconfiar e todo mundo levantar suspeita da honestidade das pessoas de forma gratuita e de forma... eu vou trocar a palavra gratuita, de forma irresponsável. E por que eu estou falando irresponsável? Porque para você dizer que é complô, para você dizer que é roubo, para você dizer que alguém é desonesto, é fácil. É fácil. Todo mundo, nós vivemos num país livre, de livre expressão. Todos nós podemos chegar e dizer, é roubo, isso aqui está sendo roubado, isso aqui tem um complô. Todos nós podemos. A Constituição nos permite. Mas aí cabe a nós provarmos o que estamos falando. O ônus da prova vem junto com a nossa liberdade de poder dizer. Então, quando você diz que há uma operação Salva Vasco, como falou o presidente do América Mineiro e o Juninho, quando você diz que há um movimento no campeonato para tornar o campeonato interessante e para isso prejudicar o Botafogo, quando você diz que há um complô entre os árbitros para já entrar no jogo dando cartão amarelo para o Hulk, quando você diz que há um complô no Campeonato Brasileiro para impedir o Palmeiras de ser bicampeão, você está colocando em jogo a honestidade de pessoas que apitam jogos. Os árbitros brasileiros são ruins.
São bem ruins. Agora, até onde eu tenho elementos, eles não são desonestos. Se você aí tem certeza da desonestidade, traz provas. Me manda provas, que eu sou o primeiro a publicar. O canal do VSR está completamente à disposição para publicar. Enquanto nós não tivermos provas, nós não podemos colocar em xeque a honestidade de pessoas que podem ser ruins no que fazem, mas a gente não tem elementos para dizer que essas pessoas são incompetentes. Se você tem, me apresenta. E coloca em xeque a própria credibilidade do campeonato, porque você está lutando para fazer alguma coisa, ou para ganhar, ou para ir para a Libertadores, ou para escapar do rebaixamento. E aí a questão aqui é, até agora, todas as pessoas que fizeram esses levantamentos, essas acusações, a honestidade de outras pessoas, só uma pessoa foi punida, que foi o auxiliar técnico do Palmeiras, o João Martins. A única pessoa que foi punida nesse movimento todo, quando lá atrás, no jogo contra o Atlético Paranaense, ele estava no lugar do Abel Ferreira, ele foi lá e reclamou da não expulsão do Zé Ivaldo no começo do jogo, logo no começo do jogo, e a reclamação era correta, tá? Porque o Zé Ivaldo deveria ter sido expulso também por uma cotovelada muito parecida com a cotovelada do Maidana, por exemplo. E aí ele foi lá e ele falou a frase de que o sistema não queria que o Palmeiras fosse bicampeão. Essa foi a frase dita pelo João Martins. Ele foi corretamente punido pelo STJD. Pegou 3 jogos de suspensão. Correta a suspensão do João Martins. Mas é só ele? Só o João Martins vai ser punido? O João Martins vai ser o bode expiatório de todo mundo que namora e casa com a irresponsabilidade de chamar pessoas de desonestas sem prova? Por que eu estou falando isso? Porque na mesma rodada que o João Martins teve esse ataque, o Filipão foi para a entrevista coletiva e disse que há um procedimento, há uma ordem na arbitragem brasileira de já dar cartão amarelo para o Hulk. Isso é uma acusação grave, porque você está dizendo que os árbitros já entram em campo para dar cartão amarelo para o Hulk. Um pouco tempo depois, o Gabigol, aí não foi no Brasileiro, mas foi na Libertadores. O Flamengo foi eliminado da Libertadores pelo Olímpio. O Gabigol falou textualmente no microfone que o Flamengo tinha sido roubado, que isso era um roubo. E a gente não tem elementos para dizer isso, né? A gente não tem elementos para dizer. Tem ali até algumas marcações questionáveis, mas roubo foi na Libertadores, né? Mas tudo bem, mas é no mesmo perfil. Mais recentemente, o André Mazuco e o Bruno Lage foram ao microfone depois do jogo contra o Atlético Mineiro, em que o gol do Diego Costa foi corretamente anulado. Corretamente anulado. Não há questionamento sobre a anulação do gol do Diego Costa. E eles foram ao microfone para perguntar se queriam que o campeonato ficasse animado e por isso as arbitragens estavam intencionalmente prejudicando o Botafogo. Na rodada seguinte, ou pouco tempo depois, alguns dias depois, o Abel Ferreira reclamando de eu não sei o que depois do jogo contra o Grêmio. Não teve nada no jogo contra o Grêmio. O árbitro errou um lateral, errou um escanteio, errou uma marcação de falta lateral. Não teve nenhum lance capital, nenhum lance contundente. Saiu do campo dizendo que era roubo. No dia seguinte, quando o Marçal foi corretamente expulso na Neoquímica Arena, por uma entrada que ele dá com trava no tornozelo do jogador do Corinthians, ele foi corretamente expulso. Vários botafoguenses, vários influenciadores botafoguenses, inclusive, concordaram com a expulsão. O Marçal saiu dizendo: Abel, isso é que é roubo. E para completar, a postura do América Mineiro, tanto do Juninho quanto do presidente. E aí eu pergunto, essas pessoas não serão punidas? Vai ficar por isso mesmo? Punido só o João Martins? E repito, o fato de ter razão ou não na reclamação, não está em questão aqui. Porque o João Martins tinha razão na reclamação dele. De fato, o Palmeiras foi prejudicado na não expulsão do Zé Ivaldo. Ele tinha razão. Mas reclamar da marcação errada é uma coisa, dizer que há um sistema para impedir o Palmeiras ser bicampeão é outra. Então, o fato de a marcação estar correta ou errada, ela não invalida
a gente criticar quem coloca em jogo a honestidade das pessoas. Repito, se o árbitro é desonesto, apresenta a prova. O canal aqui está à disposição. Você tem prova? Apresenta. Agora, ficar colocando em xeque a credibilidade do torneio, colocando em xeque a honestidade das pessoas, tem que ter motivo de punição. Tem que ter punição para o Filipão, passou em branco. Tem que ter punição para o André Mazzucchi e para o Bruno Lage, passou em branco até agora. Tem que ter punição para o Diego Costa, que falou a mesma coisa na entrevista na zona mista, que eu esqueci de citar aqui. Tem que ter punição para o Marçal, tem que ter punição para o Abel Ferreira, tem que ter punição para o Juninho, tem que ter punição para o presidente do América Mineiro. Ou vai ser só o João Martins, que falou uma coisa totalmente despropositada, mas outros falaram tanto quanto ele e até agora nada. Esse é um ponto que eu quero que o STJD, que é quem pune, e quero que a CBF se manifeste também, porque a CBF soltou nota oficial depois da declaração do João Martins. Vai soltar nota oficial depois? Soltou nota oficial depois dos outros? Eu não vi. Vai soltar nota oficial depois da operação Salva Vasco, segundo o América Mineiro? Estou aguardando no dia de hoje. Mas esses caras devem e precisam ser punidos pelo STJD. Quero te ouvir o que você tem a dizer, diz aqui embaixo nos comentários, ritual, like, se inscreve no canal, copia o link do vídeo, espalhe os seus grupos de WhatsApp, Telegram. Se você quiser ter acesso a mais conteúdos aqui no canal, plano de membros aqui no canal, tem 3 opções de planos de membros, você escolhe, e eu agradeço demais pela sua participação aqui no plano de membros e também pela sua audiência. Um abraço, tchau.